Olá, meus irmãos, continuando a nossa leitura da Bíblia, dia de hoje, começando com Isaías capítulo 30 em diante. Amém? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que cobrem com uma cobertura, mas não do Espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos fará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anes. Todos se envergonharão de um povo que nada lhe servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém da vergonha e de opróbrio, peso dos animais do sul, para que a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente voadora, levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão e nada para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto. Não estar inquieto será a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles, e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei o que é santo de Israel. Farei que o santo de Israel cesse de estar presente sobre nós. Por isto assim diz o santo de Israel: porquanto rejeitaste essa palavra e confiais na opressão e perversidade, e sobre isto vos estribais. Por isto essa maldade vos será como a brecha de um alto muro, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Mas dizeis: não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugiremos, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vós dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda, e terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e os revestimentos das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. E os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá, e cirandado com a ciranda. Em todo o monte alto, e em todo o outeiro levantado, haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo, e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, e os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor.
e a sua respiração como um ribeiro transbordante, que chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição, e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa. A alegria de coração, como a daquele que vai com a flauta, para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços da Síria, que feriu com a vara. E a cada pancada do cajado do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá com eles. Porque Tofete já há muito está preparada, sim, está preparada para o rei, ela fez profunda e larga, a sua pilha é de fogo, e tem muita lenha, o assopro do Senhor como corrente de enxofre a acenderá. Capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito e buscar socorro, e se estribam em cavalos e têm confiança em carros porque são muitos, e nos cavaleiros porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como o caído, o ajudado, ou todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o leãozinho rugem sobre a presa, ainda que convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como as nuvens, as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele amparará e livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Síria cairá pela espada, e não de poderoso homem. E a Síria cairá pela espada, não de poderoso homem, e a espada não de homem desprezível a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão tributários. E de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e a sua fornalha em Jerusalém. Capítulo 32. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá, e o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao vil nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o vil fala obscenidade, e o seu coração pratica iniquidade, para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todas as armas do avarento são más, ele maquina invenções malignas, para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberalidade está em pé. Levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque num ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis sossegadas, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras, despivos e ponde-vos nuas, e cingi com saco os vossos lombos. Baterão nos peitos pelos campos desejáveis e pelas vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade jubilosa. Porque os palácios serão abandonados, e a multidão da cidade cessará, e as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos monteses e para o pasto dos rebanhos.
até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça é repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Mas descendo ao bosque cairá saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Bem-aventurados vós que semeais junto a todas as águas, e deixai livres os pés do boi e do jumento. Capítulo 33. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que procedes perfidamente contra os que não procedem perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, será despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado, sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no meio da tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, e à tua exaltação as nações serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se ajunta a lagarta, como gafanhotos saltam, assim ele saltará sobre eles. O Senhor está exaltado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de juízo e justiça. E haverá estabilidade nos seus tempos e abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os teus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessou o que passava pela vereda, ele rompeu a aliança, desprezou as cidades, e já não faz caso dos homens. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se tornou como um deserto, e Bazã e Carmelo foram sacudidos. Agora, pois, me levantei, diz o Senhor, agora me erguerei, agora serei exaltado. Concebestes palha, dareis à luz restolho, e o vosso espírito vos devorará como fogo. E os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós os que estáis longe, e o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. O teu coração considerará o assombro, dizendo, onde está o escrivão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que conta as torres? Não verás mais aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode compreender, e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das vossas solenidades, os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas ali o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e de correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas se afrouxaram, não puderam ter firme o seu mastro, e nem desfraldar a vela. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos dividirão a presa. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Capítulo 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente e entregou-as à matança. E os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro, e os montes se derreterão com o seu sangue. E todo o exército dos céus se dissolverá, e dos céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira.
porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue dos cordeiros e dos bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Borza, e grande matança na terra de Edom. E os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra embriagar-se-á de sangue até se fartar, e o seu pó se engrossará com a gordura. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião. E os seus ribeiros se tornarão em pés, e seu pó enxofre, e a sua terra em pez ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada pelos séculos dos séculos, ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao reino dos nobres, os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa alguma. E nos seus palácios crescerão espinhos, ortigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de chacais, e sítio para avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a coruja e porá os seus ovos e tirará os seus filhotes e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Porque ele mesmo lançou as sortes por elas e a sua mão lhes tem repartido com o cordel, para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. Capítulo 35. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também ali jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbadores de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva como canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os gemidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Capítulo 36. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou a Rabsaqué de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias. Com um grande exército, ele parou junto ao aqueduto do Açude Superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqué lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele cajado de cana quebrada, ao qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela palma da mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis?
Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderá repelir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, sem o Senhor, contra essa terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse, sobe contra essa terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaqué: Pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaqué, porém, disse: Porventura mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti para dizer essas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: Infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Aliviai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vós, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: O Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses desses países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado o rei, dizendo: Não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaqué.